Você sabe o que aconteceu com o cão Orelha? A história dele começa em um paraíso, mas o que se desenrolou nas areias de Florianópolis abalou uma nação inteira. Se você ama animais, se acredita na bondade e na justiça, precisa ouvir isso até o fim. Porque a história de Orelha não é apenas sobre um cão. É sobre quem nós somos como comunidade e o que fazemos quando a inocência é confrontada pela crueldade. Este era o mundo de Orelha, a Praia Brava, em Florianópolis, um dos cartões postais do Brasil. Para os moradores e frequentadores, Orelha era mais do que um animal de rua. Ele era um cão comunitário, uma figura amada e cuidada por todos. Ele não tinha um único dono, mas um bairro inteiro que o chamava de seu. Orelha era a alma da praia. Com seu jeito dócil e seus olhos expressivos, ele cumprimentava os surfistas pela manhã, acompanhava as caminhadas ao pôr do sol e oferecia companhia silenciosa a quem precisasse. Ele era um símbolo vivo da harmonia entre o homem e a natureza naquele lugar. A sua presença era uma constante reconfortante, um lembrete diário de simplicidade e lealdade. Cuidado por uma rede de voluntários e moradores, ele tinha comida, água, abrigo e, acima de tudo, carinho. Ele era a prova de que o conceito de cão comunitário podia funcionar, criando laços de afeto e responsabilidade coletiva. Mas em uma noite de janeiro de 2026, essa harmonia foi quebrada. Orelha, o cão comunitário da Praia Brava, em Florianópolis, foi brutalmente atacado e encontrado gravemente ferido. A notícia se espalhou como uma onda de choque pela comunidade. Aqueles que o amavam o encontraram em um estado de sofrimento inimaginável. A cena era de partir o coração, não pela violência explícita, mas pelo silêncio de um animal que sempre ofereceu alegria e agora estava quebrado. Imediatamente, uma corrida contra o tempo começou. Ele foi levado às pressas para uma clínica veterinária, onde uma equipe fez tudo o que era humanamente possível para salvá-lo. A esperança era a única coisa que restava para a comunidade que aguardava ansiosamente por notícias. No entanto, a extensão dos ferimentos era severa demais. Os veterinários, com o coração pesado, chegaram à conclusão de que não havia mais nada a ser feito para aliviar sua dor, exceto o ato final de misericórdia. Apesar de todo o atendimento e do amor que o cercava, Orelha teve de ser submetido à eutanásia. A luz que ele trazia para a Praia Brava se apagou. A dor da perda rapidamente se transformou em um clamor por respostas. A vizinhança pediu justiça. Como algo tão terrível pôde acontecer em sua comunidade? A um ser tão indefeso. A indignação tomou conta. Pequenos memoriais começaram a surgir na praia, com flores, velas e fotos de Orelha. A comunidade veterinária, chocada com a brutalidade, também se uniu. Veterinários se mobilizaram, oferecendo laudos e perícias para ajudar na investigação, determinados a usar sua ciência para dar voz a quem não podia falar. Ao mesmo tempo, ativistas da causa animal foram às ruas. O que começou como um luto local rapidamente ganhou força. Os protestos cresceram, saindo da praia e chegando às ruas do centro da cidade, exigindo uma investigação rigorosa. A história de Orelha viralizou nas redes sociais. Celebridades e influenciadores se manifestaram, compartilhando sua indignação com milhões de seguidores. O caso ultrapassou as fronteiras de Santa Catarina e se tornou uma pauta nacional. A pressão popular chegou a Brasília, e senadores exigiram punição exemplar para os culpados, transformando a tragédia de um cão em um debate nacional sobre maus-tratos a animais. Diante da comoção, a Polícia Civil iniciou uma das investigações mais complexas e detalhadas já vistas para um caso de maus-tratos. A polícia analisou mais de 72 horas de imagens. Um trabalho meticuloso e exaustivo. Foram recolhidas gravações de 14 câmeras de segurança espalhadas pela região da Praia Brava, cada uma um olho eletrônico que poderia ter capturado uma peça do quebra-cabeça. O volume de dados era monumental, totalizando mais de 1.000 horas de tempo de análise.
Cada segundo foi examinado em busca de pistas, de um movimento suspeito, de um carro, de uma sombra. A investigação não se limitou às câmeras. Mais de 20 pessoas foram ouvidas: moradores, comerciantes, testemunhas potenciais. Cada depoimento foi cruzado com as imagens, em um esforço para reconstruir a linha do tempo daquela noite fatídica e fechar o cerco aos responsáveis. A polícia estava determinada a dar uma resposta à sociedade. As investigações apontaram para o envolvimento de 4 adolescentes. No entanto, a história tomou um rumo ainda mais sombrio. A polícia descobriu tentativas de obstruir a justiça. Como resultado, 3 parentes dos adolescentes foram indiciados por coação de testemunhas no curso do processo. Eles teriam tentado intimidar e silenciar pessoas que poderiam colaborar com a investigação. A lista de indiciados por obstrução incluía figuras influentes, o que aumentou a percepção de que havia um esforço para acobertar o crime. Entre eles, um advogado, que deveria ser um defensor da lei, e 2 empresários locais. A notícia de que pessoas com poder e influência estariam envolvidas em uma tentativa de silenciar a busca pela verdade apenas intensificou a revolta popular e o clamor por justiça, não importando quem fossem os culpados. Mas a morte de Orelha, por mais trágica que tenha sido, plantou uma semente de mudança. O caso impulsionou a criação de uma lei estadual em Santa Catarina, sancionada em tempo recorde, para proteger animais comunitários. A Lei Orelha, como ficou conhecida, instituiu a figura do cão comunitário na legislação, garantindo a eles proteção, alimentação e cuidados veterinários por parte do poder público e da comunidade. Essa lei se tornou um marco, um modelo para outros estados e municípios. Ela reconhece que esses animais são parte integrante do nosso ambiente social e merecem viver com dignidade e segurança. A luta por Orelha não apenas buscou punição, mas também criou um legado duradouro de proteção para incontáveis outros animais em situação semelhante. A história de Orelha mudou leis, mobilizou uma nação e expôs a urgência de combater a crueldade contra os animais. Mas a dor permanece. A saudade de um amigo de 4 patas que personificava a gentileza ainda ecoa na Praia Brava. O caso nos força a refletir. Que tipo de sociedade queremos ser? Uma que tolera a violência ou uma que se levanta para proteger os mais vulneráveis? A memória de Orelha exige que escolhamos o segundo caminho. Que sua história nos inspire a ter mais empatia, a promover a posse responsável e a nunca, jamais, nos calarmos diante dos maus tratos. A justiça por Orelha é a luta por um mundo com mais compaixão.